Esse é o Cosmonauta, uma obra literária que eu passei os meus últimos 11 anos escrevendo. Sem sombra de dúvidas, eu posso te dizer que esse é o trabalho da minha vida. Ou melhor ainda, né? É a minha vida e um trabalho. O Cosmonauta é uma obra de ficção que vai te ensinar a explorar o universo que existe dentro de você. É um livro singular, uma obra única, que só nasceu porque um dia o Renato, de 10 anos de idade, ganhou de presente da minha mãe e da minha nona este livro aqui. Pois é, foi com Harry Potter e a Pedra Filosofal que eu pude pela primeira vez mergulhar no universo de imaginação que existia dentro de mim. Pois acredite você ou não, o Renato de 10 anos não gostava de ler e achava os livros muito chatos. Mas esse Harry Potter aqui mudou tudo. Ele foi a porta para entender que eu gostava de ler sim, eu só não tinha sido apresentado aos livros certos ainda. E eu vou te falar, viu? A saga completa do Harry Potter me ajudou a lapidar o meu caráter e minhas virtudes muito mais do que qualquer livro de desenvolvimento pessoal. Para mim, esse é o poder de uma boa ficção. Ela te ensina sem querer te ensinar, pelo poder da história, das metáforas, das narrativas. Olha, eu digo por mim que eu nunca fui transformado por um post nas redes sociais, mas em compensação, os livros transformaram a minha vida. Mas eu nunca imaginei que eu seria capaz de um dia escrever uma obra que pudesse estar aqui, junto a todos esses artistas, né, que tanto contribuíram com a minha vida. O Cosmonauta se apresentou a mim pela primeira vez em 2015, quando eu estava viajando com a minha esposa na balsa que faz a travessia até Ilhabela, no litoral de São Paulo. Enquanto a balsa atravessava o mar, eu olhava para o céu, para as estrelas, quando de repente eu senti um sopro bem quentinho aqui no meu coração e a história do Cosmonauta se apresentou inteirinha para mim. Era a história de um astronauta que flutuava, perdido no espaço, até que o próprio universo começa a conversar com ele, guiando de volta para casa. Naquela época eu confesso que eu não dei muita bola, tá? Inclusive achando que já devia, né, ter um livro, um filme, um videogame que contasse essa história que eu senti no meu coração. Mas qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que não existia nada igual ao Cosmonauta? Né? Histórias de astronautas não faltavam, né? Coisas parecidas aqui, ali, mas nada igual àquilo que eu tinha sentido no meu coração. E foi então, sem querer, que eu comecei a difícil, porém magnífica jornada de me tornar eu mesmo. Né? A jornada para me tornar um escritor de ficção, o escritor do Cosmonauta. Mas foi interessante, né? Porque um ano depois que eu recebi aquela história, depois de não ter feito nada com aquela inspiração, eu participei de um retiro de Vipassana, de meditação de 10 dias, e eu compartilhei a minha experiência numa palestra chamada O que eu aprendi com 10 dias em silêncio, no TEDx, uma palestra que hoje conta com 500 mil de visualizações, sendo a mais assistida sobre o assunto no YouTube. Mas o que tem a ver esse retiro de meditação com o Cosmonauta? Bem, tem tudo a ver. Porque, como eu não tinha palavras para descrever o despertar espiritual brutal que eu passei depois daquele retiro, a minha única saída foi a arte. E foi assim, sem querer, que despretensiosamente, numa tarde fria de outono, eu desenhei no meu iPad aquilo que seria a capa do Cosmonauta. E quando eu terminei de desenhar essa arte, era o que eu estava sentindo, né? Depois do despertar espiritual que eu tive no retiro de Vipassana, eu senti que eu era isso. Eu senti que era um astronauta viajando pelo cosmos e descobrindo que existia um universo dentro de mim. Eu fiquei muito surpreso, porque eu nunca tinha feito nenhum curso de desenho nem nada e ainda assim saiu isso aqui. Era como se outra pessoa tivesse desenhado, pintado essa arte. E toda semana eu olhava, né, para ela, para me inspirar, para conversar com ela, sem nem fazer ideia de onde ela iria me levar. E foi só depois de 3 anos do Vipassana e do desenho daquela arte que algumas coisas mágicas aconteceram. Primeiro, eu ganhei essa caneta tinteira da minha mãe. Depois, um dia, passando numa papelaria qualquer, eu comprei esse caderno de desenho aqui de folhas Canson. E eu confesso que na época eu não fazia nem ideia do que eu ia fazer, nem com o caderno, nem com a caneta. Mas eu sabia que esses artefatos tinham chegado na minha vida e não era para anotar a lista do mercado. Eles estavam separados para algo especial. E, finalmente, depois de não aguentar mais conviver comigo mesmo sem escrever o Cosmonauta, algo visceral me levou a escrever, então, o livro inteiro com essa caneta, manualmente, nesse manuscrito aqui. Eu escrevi o livro inteirinho à mão, né? E aí faltaram algumas páginas que depois eu complementei aqui com o último capítulo. E eu me lembro da primeira vez que eu comecei a escrever esse manuscrito, até hoje, né? Com essa caneta, nesse caderno, com o Horus, meu cachorro que tá aqui dormindo no meu pé, igualzinho nessa mesa.
Era uma noite de segunda-feira, a minha esposa estava na aula de medicina ayurvédica dela. E eu fui pro meu escritório, sentei nessa mesa, nessa cadeira, acendi um incenso, coloquei uma playlist de mantras para tocar e só me permiti, né, escrever. E naquele dia, uma coisa muito mágica aconteceu. Foi como se eu tivesse entendido qual que era a minha missão na Terra, né? O tempo se dilatou, as coisas ganharam cor e vida. E assim foi, pelo manuscrito inteirinho. Toda segunda-feira à noite, então, minha esposa ia para a aula dela, eu sentava na minha cadeira com incenso, com óleos, e me permitia escrever. E terminado, né, esse manuscrito, quando eu cheguei no final, eu então repeti o mesmíssimo ritual, então, para sentar com o computador agora, né, e digitar, e depois editar. E assim a gente foi pela primeira revisão, pela segunda revisão do livro, pela terceira revisão do livro, pela quarta revisão do livro, pela quinta revisão do livro, pela sexta revisão do livro, pela sétima e penúltima revisão do livro, pela oitava revisão e final, passando pelo primeiro MVP, né? Pelo segundo MVP e finalmente tendo o livro pronto. Aqui. 11 anos é coisa, né? Rapaz. E junto, claro, ao processo de escrita do Cosmonauta, veio também a necessidade de ilustrar o livro, para aqueles momentos onde eu sentia que só as palavras não eram o suficiente. E assim eu fui criando aquarelas digitais a próprio punho, seguindo a mesmíssima inspiração que me foi dada quando eu desenhei a capa do Cosmonauta. E por todo o processo, eu me dei a permissão de demorar o quanto tempo que fosse, pois eu sabia que eu ia sair do outro lado integrado, né? Eu ia sair do outro lado dessa jornada como o autor do Cosmonauta. E em paralelo a isso, foi muito interessante, né? Que nesses 11 anos, a minha vida também foi se integrando. Eu observei a mim mesmo, deixando de ser aquele garoto de 25 anos, engenheiro que vislumbrou o Cosmonauta pela primeira vez indo pra praia, para me integrar enquanto homem. Eu pedi a minha esposa em casamento, adotamos o Horus, nosso cachorro, que praticamente escreveu esse livro inteirinho do meu lado, nos meus pés, como ele está aqui agora do meu lado. A gente se mudou de cidade, saímos da grande São Paulo para encontrar o nosso lar numa cidadezinha do interior. A nossa filhota nasceu, me tornei pai, instituindo de vez a minha família, a minha Ohana. E se eu pudesse descrever essa aventura toda, esses 11 anos de preparação do Cosmonauta, com uma só frase, eu diria que foi uma travessia, né, da cabeça para o coração, do medo para o amor. E hoje eu tô aqui, depois de 11 anos trabalhando no Cosmonauta em segredo, né? Pra finalmente lançar ele. Tá na hora desse bonitão aqui pegar o foguete dele e ganhar o mundo. Para que ele toque o seu coração, assim como já tocou o meu. E assim como já tocou o coração de diversos leitores beta com que eu já tive o privilégio de compartilhar a obra para colher feedback. Qual foi a mensagem geral que o livro te passou até agora? Pensar mais com o coração e não com a mente, agir mais com o coração e acreditar no amor e não no medo. Fantástico, é isso, essa é a mensagem do livro. Pois bem, então é isso, meus queridos. A edição de lançamento do Cosmonauta é essa aqui, toda colorida, toda ilustrada, com as aquarelas que fazem parte da narrativa, como vocês podem ver aqui. E essa é uma edição de lançamento. Ao fazer o seu pedido hoje, a entrega acontece até 30 dias na sua casa, fresquinho, direto da gráfica. Se você tem dúvidas se esse livro é para você, saca só esses depoimentos. É um livro super leve, mas com muito significado por trás, e acho que cada um vai ter a sua própria interpretação dele. Ele é um livro que faz você refletir bastante sobre quem você é e o que moldou a sua consciência hoje. E esse livro faz você navegar isso de uma forma muito leve e muito gostosa. O Cosmonauta traz as suas próprias reflexões, mas é muito legal você pensar também, tentar trazer essas reflexões para você mesmo. Então é isso, super recomendo o livro e valeu! Meu nome é Kelly Lemos e eu vim aqui compartilhar um pouquinho com você sobre a minha experiência com a leitura do Cosmonauta.
Eu queria começar isso com uma pergunta. Será que você já sentiu que o amor poderia ser uma escolha revolucionária? Talvez naquele meio do medo ele possa ser um caminho? Então, para mim, o cosmonauta, que poderia ser eu ou você, ele embarca numa jornada cósmica linda, traz a possibilidade de questionar o que eu acredito, como eu vivo, como eu me relaciono. Será que existe livre-arbítrio? E o amor? E é muito lindo, né, ver que o cosmonauta, que poderia ser você ou eu, percebe que muitas vezes, achando que só há um caminho, uma opção, ele tem uma escolha muito verdadeira, que é em como ele está participando dessa grande obra que é a vida. E que no amor, muitas vezes tem uma saída que a gente não está enxergando. Foi muito assim, para mim, profunda essa leitura, dizer que é um convite para você rever muitas crenças, inclusive em tempos de inteligência artificial, onde a gente tenta com isso também criar mais um conflito e uma luta, mas como uma possibilidade de integração. Então, uma leitura envolvente, apaixonante, profunda, e foi assim muito gostoso poder ler, poder sentir, poder refletir, e é uma alegria muito grande ver essa contribuição do cosmonauta chegando para o mundo e para você. Recomendo muito a leitura, desfrutem. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natasha, estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência de leitura do Cosmonauta. Eu sou uma pessoa que lê muito e, para mim, o Cosmonauta foi um livro bem diferente. Ele tem uma estrutura bem única, tanto realmente de como o livro está construído, quanto em termos de como é feita a narrativa. Eu acho que isso vai ser uma coisa bem interessante, que as pessoas não esperam. Para mim, pessoalmente, trouxe muitas reflexões a respeito do amor, né? Então, o que significa o amor, o que significa você demonstrar o amor. E eu acho que essa experiência vai ser diferente para cada um. Eu acho que as reflexões que o livro provoca vão ser uma experiência única para cada pessoa que lê o livro. Eu acho que é isso que faz o livro ser especial. Que cada um vai ter a sua própria interpretação sobre o que é a mensagem por trás do livro e cada um vai levar algo diferente para si depois de terminar a leitura. A mensagem do cosmonauta é muito simples. Ele conta que existe um universo dentro de você, infinito, lindo, que existem novos futuros pelos quais vale a pena viver e que podemos fazer da nossa vida, aqui na Terra, no presente, a expressão desse universo interior, exercendo a força do amor. O cosmonauta vai te ajudar a ter mergulhos profundos dentro de si como nunca antes, através da sua imaginação. O cosmonauta vai te ajudar a viver a si mesmo, assim como ele me ajudou a viver a mim mesmo. Você se lembra quando eu te disse que foi graças a um bom livro que eu descobri que eu gostava de ler? E que aprender a gostar de ler transformou minha vida? Pois bem, o Cosmonauta foi escrito para ser esse livro para você. Cada página, cada aquarela, cada metáfora dessa obra existe para te levar para lugares dentro de você que você nem sabia que existiam. E não porque sou eu que quero te ensinar alguma coisa, né? O mundo já está cheio de gente que quer te ensinar alguma coisa. Não, mas é porque esse livro vai te mostrar aquilo que você já sabia no seu coração. E agora é hora dele voar. Agora é hora de fazer acontecer. É hora de lançar o Cosmonauta. Para adquirir hoje o seu Cosmonauta, basta acessar o link disponível aqui na página. Lá você pode escolher o formato do Cosmonauta que faz mais sentido para você, tá bom? É um prazer estar aqui com você. Obrigado por me ouvir. E eu te aguardo do outro lado. Vamos viajar?